Espectadores, mas antes da gente falar da dupla Grenal, de futebol em geral, nós queremos aqui fazer o seguinte. Nós vamos improvisar. Não trouxe nem aqui roteiro, nada. Eu e a Fede Galvão, a Fernanda Galvão, que é a nossa produtora, César Fabres, toda a galera. Porque a Débora tá de férias, né? E ela, a Débora de Oliveira, foi ouvir jogadores da dupla Grenal, pessoal, que carregam nomes diferentes. Você sabe por que o nome do meia-gremista Giuliano se escreve com E e não com J? Ou com G e não com J? Qual é o verdadeiro nome do meio-campo Valdívia, xodó da torcida colorada, hein? Tudo isso tá nessa matéria especial que a Débora de Oliveira, mesmo de férias, deixou pra gente. Vamos dar uma curtida nessa matéria? Vamos lá, na tela. Meu nome é Silvio. Meu nome é Matheus. Eu sou o Erno. Meu nome é Caio. Nome, palavra que caracteriza alguém. Batismo, identidade. Minha mãe escolheu, ela gostava ela ainda é religiosa, né? Ela botou meu nome, Matheus, dom de Deus. Lá no interior, assim, os gringos costumavam botar nome meio curtinho, né? Por causa de um jogador do Grêmio, que o nome dele era Caio, né? E meu avô era muito fanático e resolveram botar meu nome de Caio. Cada nome é uma história própria, individual. Eu, por exemplo, me chamo Débora. Um nome até então comum, tem tantas por aí, né? Cada uma com a sua própria história. Mas e quando a história de cada um mexe na história de vida das torcidas? Quem sabe um passeio pela vizinhança rendesse o nome do atacante Taiberson. Tinha um menino que morava lá perto da minha casa, que ele se chamava Tylerson. E daí a minha mãe gostava muito desse nome e eu tava para nascer já. Daí ela, juntamente com meu pai, pensou em colocar Tylerson, mas só que ela queria um nome único, que ninguém tivesse. Daí ela pensou juntamente com meu pai e daí saiu Taiberson. Ou então, um ídolo do cinema virasse personagem principal da família de Giuliano. Tem uma explicação bem lógica. Na época, meu pai gostava muito de um ator que se chamava Giuliano Gemma, né, um italiano. E aí ele resolveu colocar Giuliano com G, o natural seria com J, né, o mais comum. E ele disse, não, eu quero igual do ator lá. Então ficou Giuliano. E se fosse na bola, a inspiração para Hever? O nome era para ser Henver e acabou sendo Hever. Eu acho que era um jogador antigo, onde meu pai era fã, meu pai e meu tio, e acabou saindo Hever. Então a origem do meu nome vem desse jogador, porém o jogador se chamava Henver. E agora eu acho que na ida do cartório, meu pai e meu tio se confundiram e colocaram Hever. Ou então, se para ficar tudo em família, o pai resolvesse tirar o F do nome preferido da mãe, registrando Hernando. A minha mãe, ela queria Fernando. E ela falou pro meu pai registrar Fernando. Só que aí, como meu pai começa com a letra E, o nome dele era Eudite, já faleceu já. E tinha meu irmão que também começava com a letra E, que é estranho um pouco também, que é Euclésio. Aí ele queria também que o meu fosse com a letra E. E aí na hora de registrar ele tapeou minha mãe e tirou o F, e aí ficou Hernando, porque normalmente o Hernando tem H, o meu não tem H, é com E mesmo. E se um nome nem tão diferente assim ganhasse um tchan pra ficar mais chique? RHODOLFO. Nem eu sei porque esse RH no meio aí, mas como eu sou do interior do Paraná aí, o povo gosta de inventar um pouco nos nomes. No futebol e no Grêmio, ele é Eraso. Mas anota aí, o nome do moço é Frickson. Foi o primeiro nome que botou meu pai, né? Lá no Equador é muito comum, aqui no Brasil acho que não tem aquele nome, então todo mundo acha estranho, mas todo mundo lá no Equador me chama de Eraso, né? Que é o apelido do meu pai, então lá é muito normal. Para agradar pai e mãe, também se consagra Nilmar. Foi uma junção aí do nome do meu pai e da minha mãe. Meu pai chama Nilton, minha mãe chama Marisa e saiu Nilmar, né? Nil de Nilton, Mar de Marisa. Até que ficou legal, né? Depois de ficar famoso, mas antes eu sofria. No entanto, todo mundo me conhece como Nil na minha cidade. E quando o jeito como todo mundo
te conhece nem é o teu nome de verdade. O apelido é Valdívia. Apelido que pegou mesmo. Se perguntar aí, a maioria aí não sabe meu nome. Eu quero saber o nome do Valdívia. Eu também. Olha, acho que ninguém deve saber, nem ele acho que sabe o nome dele. Tanto que todo mundo chama ele só de Valdívia. Me pegou agora. Meu nome é o Anderson Ferreira de Oliveira. O Anderson? Pior que o meu, hein? O Anderson, ninguém me chama de Anderson aqui. Só minha mãe, às vezes, quando tá brava comigo, ela, o Anderson! Imagina, o Anderson. Valdívia pra mim é mais sensato, né? Mais bonito, Valdívia? Mais bonito. Ele não é muito, né? Mas o nome já... Eu não acho diferente, só penso, acho que o meu nome ele é em espanhol, né? É com W. Então é charmoso aí meu nome, o Anderson. Mas ninguém aqui pode reclamar. Todo mundo é famoso com as escolhas dos pais. Mesmo que ainda tenham que dar explicações do porquê se chamam assim. Aí, em alguns momentos aí eu tenho que dar meu nome na rua, a pessoa nem sabe quem sou, porque não tem uma fisionomia assim tão marcante. Aí eu falo Nilmar, eu tô uma hora com a pessoa, que eu falo meu nome, a pessoa já, aquele jogador, deve ter só um aqui em Nilmar, Porto Alegre. Alguma pessoa que me liga, que eu não conhece, aí eu falo Hernando, aí a pessoa Fernando, fala não tem F, não, é Hernando. Ou então quando eu vou cadastrar alguma coisa no meu nome, eu tenho que repetir toda vez, tenho que falar que não tem o F. O pessoal escreve meu nome, Juliano, com J, eu tenho que corrigir. Não, é com G. Com G, é Giuliano, é um nome diferente. Meu irmão chama Fabrício, minha irmã Tatiana. Eu falei, por que o meu tão diferente, né? Minha mãe falou um dia assim, não, meu filho, eu pensei em colocar aí De Walter. Eu falei, nossa, ainda bem que tu colocou Nilmar, mãe. As pessoas falam tudo menos Hever, falam Everton e menos Hever, então acaba sendo um fato muito engraçado. Eu até às vezes me passo por Everton aí, para não ficar repetindo, mas é uma coisa que a gente leva na esportiva numa boa, isso não ofende ninguém. É bom que deu uma diferenciada dos outros Rodolfo também. É mais chique que os outros. Não sei se é mais chique ou mais feio ali, mas o que vale é que o RH que hoje no futebol só tem meu nome. Eu acho que na hora de dar o nome lá, aí minha mãe falou, registra o Anderson aí. O Anderson aí. Em vez de ser só Anderson, né? Mas tá de boa. E é por isso que eles agradecem. Depois eu fui crescendo, fui percebendo que o meu nome era um pouco diferente dos outros. Daí, alguns acho diferente, acho bonito, mas eu tô acostumado, então é tranquilo. E fazem dos diferentes únicos. Você sentiu falta de alguém aí, meu campo gremista Lincoln? Que até ontem estava aí defendendo a seleção brasileira, sub-17 campeã sul-americana? Ele mandou um recadinho também para você, telespectador, para todos nós. Aqui é o Lincoln. Meus pais colocaram meu nome por nenhum motivo especial, mas eu gosto do meu nome assim mesmo. Tamo junto, abraço. O que a gente pode dizer é o seguinte, eu me lembro de Cafu, de Pelé, de Garrincha, de Borracha, de Tia Joana, estão lembrados os mais antigos? Quantos apelidos aí, já, mas depois alguém falou, né? Depois que se torna famoso, acho que foi o próprio Nilmar, né? Depois que se torna famoso, a pessoa se acostuma, né? E acha até bonito, acha legal e gosta desse tipo de situação no futebol. Faz parte aí também. Muito boa matéria, muito legal. Beijo pra Débora, que deve estar nos assistindo também. Mas vamos falar de internacional? Até porque eu tenho dito aqui, né? De que o Diego Aguirre, o uruguaio Diego, pode ser criticado por um motivo só. Apenas um, na minha opinião. Ou seja, o de não ter dado ainda um padrão de jogo ao Internacional. Mas não foi dele a ideia de contratar jogadores fora de forma, por exemplo, né, para imediatamente serem utilizados nas competições, Libertadores e Campeonato Gaúcho. Desse atual grupo do Internacional, né? Somente 2 atletas foram mesmo indicados por ele. O Nico Freitas, que veio lá do Uruguai, e o Lisandro Lopes, que veio da Europa. O César Fabres fez uma matéria legal sobre a indefinição do esquema tático adotado pelo uruguaio Diego Aguirre. Coloca no ar aí pra gente aí, Grissuti, por favor, na tela. Se você observar a prancheta de Aguirre, vai ver que está rabiscada. Os esquemas adotados foram muitos. Devagarinho nós vamos acertar, eu acho que quando nós acertarmos a qualidade vai aparecer. Os principais motivos para tantas modificações foram lesões e convocações. Neste ano, passaram pelo departamento médico o goleiro Dida,
o zagueiro Juan, os laterais Cláudio Vinck e Léo, volantes Arangues, Bertotto e Wellington Martins, meias Anderson, Jorge Henrique e D'Alessandro e os atacantes Nilmar, Taiberson e Lisandro Lopes. E os dois atletas que estão defendendo as seleções, Vitinho nas categorias de base da seleção brasileira e Charles Arangues do Chile. Em campo, o time vem correspondendo nos números de vitórias. Nas 19 partidas em 2015, o Inter teve apenas 3 derrotas. Uma no amistoso contra o Shakhtar Donetsk, uma na Libertadores para o The Strongets e no Gauchão contra o Juventude na 9ª rodada com time misto. O técnico Diego Aguirre pode utilizar a frase: treino é treino, jogo é jogo, porque na teoria dá certo. Agora, quando chega para realizar a prática, nem tanto. E os jogadores sabem disso. A gente bate naquela tecla da produtividade, do rendimento que a gente gostaria de estar fazendo melhor e que cai, obviamente, uma parte muito grande em cima do treinador. Mas eu acredito que nós, jogadores, poderíamos estar jogando melhor. Aguirre não vê motivo para tanta pressão. É normal ter críticas. Quando ganhamos, eu tenho essa tranquilidade, porque futebol, em definitiva, quem tem a verdade é quem triunfa, e Inter vai no caminho certo. Nem os jogadores. Acho que a imprensa, às vezes, né, mete uma pressão no futebol brasileiro. Acho que o treinador, se ganha 2 e perde uma, já começa a querer sair. Tudo bem, Anderson. E se você fosse jornalista por um dia, o que diria? Se eu fosse jornalista, eu não corneteava nunca. O certo é que o Inter, mesmo sendo cobrado, vem vencendo na temporada. E ontem o presidente Vitório Pífero, na eleição que elegeu para o Conselho Deliberativo do Internacional, a presidência do Conselho, o Mário Sérgio Martins, ele defendeu o Diego Aguirre, bancou o técnico. Acho que faltava esse tipo de posição também da direção do Internacional. Apesar do Carlos Peregrini, que está lá como se fosse um vice de futebol, ter já dito que não mudaria de treinador, agora o presidente Pífero, né, falou com muita força, muita veemência, que confia estar fechado com o treinador. E ele tem razão, né? Porque foi o Pífero, por exemplo, que trouxe o Anderson, falou há pouco aí, fora de forma, né? Eu já acho que o Anderson está até melhorando, está mais magro e tal. Trouxe o Hever, tantos outros jogadores, o próprio Léo, que chegaram aqui sem condições ideais para atuar, né? E o Aguirre foi montando, foi tentando fazer o melhor. E pela produtividade, eu sei que o desempenho do time não tem sido um dos melhores, mas o Internacional, pela produtividade, está bem, né? Que está praticamente classificado na Taça Libertadores da América. E está agora, se vencer amanhã, pode até passar do Grêmio, na questão esta da disputa da primeira colocação do Campeonato Gaúcho. Então não se pode, não, ficar tão agressivo, né? Alguns ficam meio que agressivos com relação do desempenho ou da falta de definição do treinador do Internacional. Mudando a página aí. O Grêmio quer renovar com o lateral Matias Rodrigues, que tem contrato com o clube até julho deste ano. Ontem, o lateral manifestou o desejo de permanecer no tricolor. Vamos ouvi-lo? Já falei com Rui Costa. Él quería saber cómo estaba, si yo tenía ganas de quedarme. Él ya tuvo la respuesta positiva y obviamente vamos a empezar de aquí en adelante, pero lo principal es uno estar bien jugando y hacerlo bien, que después obviamente se va a llegar a un arreglo. Eu tinha que estar olhando para cá, mas eu estava olhando para lá, porque o pessoal estava falando comigo, foi meio perdidaço, que saudades da Débora. Mas eu quero dizer o seguinte, que se eu fosse escalar o Grêmio com todo mundo à disposição, depois dessa palavra do Matias, eu não escalaria esse menino. Se bem que eu acho que ele melhorou bastante em relação a ele próprio, não é? Mas eu escalaria com todo mundo à disposição, todas as contratações que foram feitas, eu escalaria o Ramiro de lateral direito. Eu faria com o Marcelo Groi, o time do Grêmio, não para agora, amanhã pela Copa do Brasil. Colocaria o Marcelo Groi, o Ramiro, o Jeromel, o Rodolfo e o Jeromel e o Marcelo Oliveira. Aí eu começaria o meio-campo com o Wallace, que está machucado, na segunda função o Maicon, aí o Douglas ou o Cristiano Rodrigues, o Juliano, com o Luan e um centroavante. Para mim, o Mamute. Mas pode ser também o Brian Rodrigues. Se esqueci alguém, não esqueci ninguém, não é? Esse é o time que eu escalaria do time do Grêmio. Todo mundo à disposição. Agora, para amanhã, a gente sabe que não tem todo mundo à disposição. Especialmente o Cristiano Rodrigues, porque o Matias viajou, né? E o Marcelo Groi esteve agora lá em Campinas, já se
integrou a delegação do Grêmio, está viajando, nesse momento deve estar indo de avião, vai se dirigir primeiro até Maceió, em Alagoas, e depois sim vai de ônibus até a Paraíba. O Grêmio joga em Campina Grande contra a equipe do Campinense pela Copa do Brasil. Tá certo? O jogo é às 10 da noite. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo comercial. Já já a gente volta com outros destaques para você aqui no SBT Esporte. Segura a bronca aí.